Em meio às adorações, temos destacado os bons sentimentos que o Senhor desperta em nós. Bons sentimentos de amor, bons sentimentos de esperança, bons sentimentos de solidariedade, a identificação com o próximo, a mobilização para minimizar a dor de alguém, verdadeiras preciosidades que revelam que nós estamos vivos. Isso mesmo, a condição de sentir é a condição que nos identifica como alguém que está vivo. É a condição, inclusive, que nos identifica os sentimentos e as reações de acordo com o sentimento como seres humanos. A nossa humanização, a nossa humanidade está também na capacidade de sentir e de elaborar os nossos sentimentos e através disso então poder nos relacionar com o outro de maneira correta. Nós estamos ao longo desses dias falando sobre armadilhas, sobre ciladas que são criadas em nossa vida, algumas ciladas mentais, outras comportamentais, que fazem com que a gente deixe de ser aquilo que nascemos para ser, deixemos de viver aquilo que poderíamos viver. E entre elas, vai sendo como consequência natural do tempo, como um desgaste, como oxidação, por que não dizer a oxidação da alma, o endurecer do coração, o esfriar do coração e deixar escapar os sentimentos. Nós temos essa condição de identificar com o outro e, por que não, nos expressar também através do sentimento. Eu lembro que mais de 2 décadas atrás, eu li o livro de Gabriel Garcia Marques, 100 anos de solidão, da fictícia aldeia de Macondo, fundada por José Arcádio Buendia, e as marcas naquele estilo literário que traz tantas fantasias, mas que também falam verdades do coração. E ao ler a passagem ou as experiências de alguma das pessoas daquela aldeia, eu conseguia ser transportado para aquelas emoções vividas, e um personagem trancado no seu quarto, envelhecendo no seu ambiente, eu conseguia sentir a solidão que ele estava sentindo. A boa literatura tem essa condição de fazer isso conosco. A gente pode viver isso também observando alguma pessoa e entrando em sintonia com ela. Lembro-me de um senhor, mais de 10 anos atrás, que ele de alguma maneira foi se isolando da família, mesmo morando no mesmo quintal, mesmo comendo a mesma comida, ele deixou de falar, deixou de conversar, e ele ficava só ali no seu quarto, mergulhado e de alguma maneira introspectivo, vivenciando um sentimento que trazia para a família tanta preocupação. Sentimentos nos fazem humanos. Quando nós nos preocupamos com o que o outro sente, quando nós sentimos a partir do que o outro sente, quando a nossa relação, então, ela alcança a mente e o coração, e ela se posiciona de tal maneira que nós, então, possamos reagir à vida muito mais do que simplesmente as coisas, os acontecimentos. Reagir com a mente, respostas intelectivas, mas reagir também com o coração. Eles chamavam, e você ouve essa extensão de palavra, está presente em nosso vocabulário, pathos. Pathos é a palavra que indica aquilo que gera em nosso interior
um mover, o que o hebreu chamava de um mover das entranhas, uma movimentação que às vezes aperta o coração, às vezes expande o sorriso, sentimentos, todos os conjuntos de sentimentos humanos. E aí, as nossas palavras derivadas, como por exemplo, simpatia, sentir com a pessoa, ser simpático, é aquele que vai ao encontro do sentimento. Também a palavra muito próxima, mas um pouco mais profunda, a palavra empatia. Empatia é palavra presente, é palavra da moda. Enquanto o simpático sente enquanto está junto, o empático traz para si com tal profundidade que mesmo quando ele não está junto com quem sofre, por exemplo, ele continua ali no descanso do seu lar, com a cabeça no travesseiro, ainda pensando no problema do outro. Da mesma forma pode ser uma alegria, fazendo uma tarefa de casa, lavando louça e lembrando uma situação engraçada e vibrando com a alegria que o seu amigo viveu. Empatia. A apatia, e o prefixo a já nos diz que é aquilo que não tem, é aquilo que foi retirado. A apatia é a neutralidade dos sentimentos. É alguém que fica inabalável, é alguém que de alguma maneira não se afeta, por isso não é dirigido pelos seus afetos. O apático está morto, ainda que as suas funções vitais estejam funcionando. Tem até a antipatia, que apesar de ter essa condição de ser contra, ainda é um sinal de que está vivo. Aquilo que ele sente, eu sinto o oposto. Estou falando tudo isso para você, para dizer que entre as armadilhas humanas, entre as questões que nos destroem, que nos descaracterizam, que sinalizam o fim dos tempos, está a incapacidade de sentir, a incapacidade de vibrar, a incapacidade de se mover interiormente. E é por isso que a Bíblia diz que no final dos tempos o amor de muitos se esfriaria. A Bíblia diz, portanto, em que num processo de avanço enquanto cronológico, avanço do tempo, enquanto a gente vai subindo no eixo do tempo, a gente vai descendo em emoção e vai de alguma maneira, e agora a gente observa até que com o auxílio da tecnologia, se isolando, se ensimesmando, deixando de se preocupar e de alguma forma deixando de ser humano, acelerando que o fim dos tempos venha a chegar. Se nós perdemos a nossa sensibilidade, nós perdemos a nossa conformidade com Deus. Se nós perdermos a capacidade de nos sensibilizarmos, perdemos a nossa identidade com Deus, pois Deus se sensibiliza, Deus se deixa tocar, Deus chora, Deus sofre, Deus entristece, e eu e você, que somos imagem e semelhança de Deus, só podemos deixar de ser animais, só podemos deixar de ser máquinas, só podemos ser gente de verdade, como gente tem que ser vivo, ser extensão de Deus, se em nós estiver presente a sensibilidade. Como está a sua sensibilidade? Eu que normalmente venho aqui, prego mensagens para você, falando questões que você precisa aplicar, falando para você caminhos que a Bíblia dá. Hoje prego uma mensagem totalmente diferente, uma mensagem que fala uma realidade que eu não sei como é que você vai elaborar, o que você vai fazer com ela. Eu preciso que o Espírito Santo de Deus toque na minha e na sua sensibilidade, que haja lágrima nos nossos olhos, que haja gemido nos nossos lábios, que hajam orações que não são palavras repetidas, que haja em nós
verdades interiores. Eu me lembro de Jesus, quando foi movido de íntima compaixão. Eu me lembro do povo de Israel diante de tragédias, rasgando as suas vestes e expondo as suas emoções. Eu me lembro de um rei que diante da queda, diante da falha que cometeu, jogou cinzas na sua cabeça como símbolo de humilhação. Mas parece que a nossa geração, ela não sente, ela cumpre protocolos, ela faz rituais, ela tem frases prontas e elaboradas, ela confia nos recursos externos, mas não tem a ligação interna e insubstituível diretamente com Deus, que faz gemer, que faz chorar, que faz sorrir, que faz cantar, muito além de práticas automáticas, muito além de métodos repetitivos ou mecânicos. Eu e você, se perdermos a nossa sensibilidade, perderemos a nossa humanidade. Olhe a tragédia que nós estamos vivendo. Será que esse assunto já nos afetou? Será que a Covid já mexeu com o nosso interior? Ou estamos apenas esperando na ciência? Não, é assim mesmo. Já teve influenza, teve chikungunya, a vida é essa, e nós vamos então lidando com todas as coisas com naturalidade e vamos perdendo a componente de Deus em nós por perder a sensibilidade. Naquilo que nos é precioso, somos movidos por rituais. E aí sempre vai ser preciso um manual, algum tipo de cartilha. E em seguindo esta cartilha, para se sentir bem e para se sentir justificado, o único argumento que existirá é: eu fiz aquilo que estava escrito. E esse fazer aquilo que estava escrito não é sinônimo de acertar. Pelo contrário. Fazer aquilo que estava escrito apenas pode te robotizar, apenas inclusive pode servir de condenação para você. Você conhece os filmes norte-americanos? Tudo aquilo que você disser é o que o policial fala para o suspeito no momento da abordagem. O que você disser será usado contra você no tribunal. E esta fala de quem diz: não, eu estou seguindo os rituais, estou seguindo os procedimentos, estou seguindo, faz com que alguém faça sem pensar, sem refletir, faça com que alguém apenas viva porque o outro fez, apenas siga os caminhos que outros trilharam. E aí, neste momento que a gente vive agora, em que as igrejas, os templos não podem receber pessoas, muitas são as pessoas que, por não vir ao templo, nunca mais voltarão, porque elas vinham numa estrutura condicional. Elas vinham porque os seus pais vinham, elas vinham porque domingo de manhã era dia de ir para a igreja, já estavam condicionadas. Já estavam como o cachorro de Pavlov, que toca o sino e a boca dele enche de água, já estava condicionado. E se você faz uma coisa por condição, você está fazendo por uma obrigação, ainda que invisível. Eu quero ler um texto com você, onde Jesus nos mostra que fazer por obrigação, que apenas cumprir o manual é insuficiente. Precisamos de sensibilidade. Leia comigo o texto que está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, começando no verso 21, onde a Bíblia diz assim: vocês ouviram o que foi dito a seus antepassados: não mate. Se cometer homicídio, estará sujeito a julgamento. Eu, porém, lhes digo que basta irar-se contra alguém para estar sujeito a julgamento. Quem xingar alguém de estúpido corre o risco de ser levado ao tribunal, e quem chamar ao trem de louco corre o risco de ir para o inferno.
Portanto, se você estiver apresentando uma oferta no altar do templo e se lembrar que alguém tem algo contra você, deixe a sua oferta ali no altar. Primeiro vai, se reconcilia com a pessoa e aí então você volta e oferece a sua oferta. Quando você e seu adversário estiverem no caminho do tribunal, acerte logo as diferenças. Do contrário, pode ser que o acusador o entregue ao juiz e o juiz a um oficial e você seja lançado na prisão. Eu lhe digo a verdade, você não será solto nem enquanto não tiver pago até o último centavo. Esse texto de Mateus, capítulo número 5, que traz para nós este olhar de Jesus sobre a possibilidade de alguém estar fazendo certo a coisa errada, de alguém não estar considerando a essência como fundamental. Esse texto de Mateus capítulo 5 traz para nós a realidade de que não precisa um mediador externo, não precisa alguém determinar para você como você viverá, é preciso que você seja movido pela percepção da alma, pela compreensão de que é mais do que um ritual, é mais do que algo que está tipificado num código penal ou numa lei de qualquer natureza. Eu preciso dizer para você que esse texto de Mateus capítulo 5, ele está entre Mateus capítulo 4 e capítulo 6. Isso é óbvio, né? O 5 está entre o 4 e o 6, mas no capítulo número 4, Jesus tem um encontro com o inimigo das nossas almas, que quer desumanizar a Jesus. No capítulo 4 do Evangelho de Mateus, o espetáculo é proposto a Jesus e o esvaziamento da relação é proposto a Jesus e Jesus consegue rejeitar. No capítulo número 6, diferente do diálogo com o diabo, há uma proposta de relacionamento com Deus. No capítulo número 6 é onde nós encontramos o modelo de conversa que os filhos têm com o Pai, que está no céu, cujo nome é santificado e cujo reino é desejado. O Pai que perdoa, o Pai que inclui um relacionamento próximo e pessoal. Entre a conversa com o diabo e a conversa com Deus, é preciso ter uma conversa com você, e aí está o nosso capítulo número 5, onde é declarado como é que você faz para ser feliz. Quem são as pessoas felizes? Os pacificadores, os que têm fome de justiça, os que choram, os que são perseguidos pelo motivo certo. No capítulo 5, capítulo que acabamos de ler, são identificados os passos que fazem com que você seja mais humano. E nessa humanização, um passo fundamental é deixar de ser robotizado. É fazer as coisas, movimentos não só com as pernas, mas com o coração. Gestos não só com os braços, mas com o coração. Olhares não só com o sistema óptico, mas com o coração. E dentro desta fala, Jesus nos chama a prestar atenção. É preciso prestar atenção, porque as coisas escapam facilmente pelo vão dos dedos. Preste atenção para que você não perca a sensibilidade. Preste atenção para que você não seja engolido por um mundo desumano. Preste atenção. E entre os pontos que nós devemos estar atentos, o primeiro deles é estar atento para a condição de virar robô. Condição de que você faz o que faz porque sempre foi feito, porque foi programado para fazer assim. No versículo número 21, Jesus falou: vocês não viram que foi dito aos antepassados
Claro que vimos Jesus e nós continuamos fazendo o que os antepassados faziam, e continuamos comendo o que os antepassados comiam, e continuamos cantando o que os antepassados cantavam, e continuamos evitando o que os antepassados evitavam. E Jesus diz: opa, calma lá. Você olhou no manual e percebeu só a camada aparente, e não basta seguir uma forma. Não basta seguir uma fórmula, não basta ser adepto de uma tradição, porque a tradição pode ser a fé morta de quem ainda está vivo. A tradição que traz para nós conceitos bons, se ela não for refletida, se ela não for vivida com o coração, ela vira tradicionalismo. E o tradicionalismo é um molde que, para seguir, basta copiar. Por isso que o tradicionalismo é a fé morta de quem está vivo, porque é alguém vivo fazendo o que os outros simplesmente faziam. Não basta seguir uma forma. Não basta fazer no campo do aparente, não basta saber os apitos que se tocam, os botões que se apertam, os gestos que se faz. É preciso ser com o coração. E o cantor popular, ele trouxe uma poesia tão linda quando disse: nunca é igual. Se for bem natural, se for de coração, vai transcender. Eu preciso chamar você, numa mensagem que não tem fórmulas, apenas tem um pedido para a consciência. O que você faz é de coração? Você ainda está com sentimentos vivos? Ou você apenas reproduz práticas antigas? Se você não tem essa vibração dentro de si, o templo vai voltar a ter os encontros e você não vai voltar. Se você não tem a vibração dentro de si, tal qual uma das gerações dos buendias, você vai ter um filho, mas o filho vai estar distante de você. Você vai ser estranho até da sua própria esposa, com quem deveria ser uma só carne. Se você não tem a vibração, os dias serão pesados e cada semana terá o mesmo colorido de quem na segunda-feira começa a gritar: vem sexta-feira! Vida pesada, de quem não faz o que gosta, de quem não vibra, de quem não tem prazer, de quem não tem um motivo ou uma motivação, de quem não transforma a vida de ninguém. Você precisa, patos, sentimentos, precisa estar vivo a partir das mobilizações interiores. Eu quero chamar você a fazer uma oração. Quero chamar você: Deus, não me deixa eu morrer, não me deixa ser uma pessoa que só está fazendo peso na terra, não me deixa eu ser alguém que olha as coisas e não sente, que não se sensibiliza, que não chora com os que choram, que fala é assim mesmo, que diz morreu antes ele do que eu, que olha números do noticiário como apenas números. Não me deixa perder a sensibilidade. É preciso prestar atenção, porque a fala de Jesus no versículo 22 deixa claro para nós de que o invisível também é destrutivo. Aquilo que a gente não pode ver corrói e destrói numa proporção até maior ou tão grande quanto. As explosões atômicas são marcadas por aquele cogumelo de deslocamento de ar, e acredite, esse cogumelo que se vê a quilômetros de distância, ele é tão danoso quanto aquele que é invisível dentro de mim. Eu sei que falar nesses dias de pandemia sobre invisível vai levar você a um vírus, mas o vírus ainda é visível. Você coloca na lâmina e olha no microscópio, é visível. Mas existem sim
existem elementos invisíveis. E esses elementos invisíveis, diferentes do vírus que é visível, esses elementos não há microscópio que pegue, não há olhar que alcance. São germes invisíveis com potência de grande destruição. Irar-se. Ser tomado por uma força interior que revolve o meu interior e me coloca antagônico ao meu igual. Me coloca numa condição de julgar-me superior, de querer anular aquele com quem eu posso e deveria me relacionar, por ser da mesma classe que eu. A ira que vai crescendo no coração é invisível, não há microscópio que consiga ver a ira. Invisível para os homens, invisível para um elemento externo, mas não invisível para Deus, que sonda e conhece os corações. Mas esta invisibilidade, ela tem graus crescentes. Essa invisibilidade, ela tem uma mutação, também imperceptível para os olhos, mas de grande estrago para a vida. Aquele que está irado e vai fermentando isso dentro de si, transforma isso num impropério, numa ofensa, numa rejeição. E de acordo com a Bíblia que você estiver lendo, se você tiver com uma tradução de João Ferreira de Almeida, você vai encontrar a palavra raca. É uma palavra que não tem tradução porque ela depende do tom em que ela é dito. Pode dizer raca, raca, raca. De acordo com a impostação da voz, tem um grau de intensidade. Nessa palavra que não tem tradução, o que eu posso dizer para você é que significa nojo. É um tipo de... Aquele que olhar para o seu igual com nojo, se julgando de outra categoria em relação a ele, julgando que o seu Criador errou ao fazê-lo, ele está produzindo uma grande destruição. É preciso que você entenda que o invisível também é destrutivo. Que quando eu chamo meu irmão de 3 pontinhos no meu coração, eu estou fazendo com que ele seja posto de lado da minha vida. Tudo isso por conta da sensibilidade perdida. Tudo isso por conta de um coração que não se permitiu mais vibrar com o outro, um coração que resolveu se isolar num quartinho, que viu a vida passar, que de alguma maneira quer se proteger e à medida que se protege mais se destrói. Presta atenção, que tem forças invisíveis descaracterizando você e roubando você de Deus. Porque o meu coração e o seu coração tem uma porta única, tem uma via de acesso. Entenda o coração no contexto dessa palavra, não como um músculo do sistema cardiovascular, mas como a central dos nossos sentimentos. E a central dos nossos sentimentos, nessa figura de linguagem, tem um acesso. Se ele estiver desobstruído, passam os meus próximos e também passa Deus. Mas se ele estiver obstruído contra alguém, se ele estiver obstruído, à medida que não passa tal pessoa que eu estou de mal, e a entrada é única, também não passa Deus. Por isso, a gente é chamado para prestar atenção. Presta atenção, porque se você não é movido a tomar atitudes que comprovem o seu sentimento, puxa, me desculpa falar, mas o seu sentimento é vazio e é mentiroso. E não é desse sentimento que a Bíblia fala. Toda vez que a Bíblia fala em sentimentos, e especialmente em amor, ela está falando em ação. Amor não é uma declaração. Amor não é uma intenção.
Amor não é um calafrio ou um arrepio, amor é um gesto. E para exemplificar esse gesto elevado à máxima potência, e para que nenhum de nós tivesse dúvida, a Bíblia diz em João capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o mundo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, o amor não é um sentimento, o amor não é uma coisa brega, o amor é este movimento em direção ao objeto amado. E Deus veio em nossa direção, dando o que Ele tinha de mais precioso, que é o seu Filho. Acredite nas minhas palavras, se você não está se movendo, não é amor. Se você não está se movendo, este sentimento está muito pobre. E aí, o verso número 23, ele chama cada um de nós a este passo consciente e verdadeiro, de quem não está apenas nos gestos mecânicos, de quem está se posicionando para que sentimentos invisíveis não continuem crescendo dentro de si, de quem toma uma iniciativa que desobstrui o acesso do coração. E porque não está no gesto mecânico, não basta apenas vir fazer a sua oferta ao Senhor, e fazer a sua oferenda, e fazer a sua doação, não basta apenas este gesto mecânico. O verso número 23 diz: se você está indo ao templo prestar o seu culto, e você lembrou que o seu irmão tem alguma coisa contra você, deixa os seus utensílios, deixe o seu presente num cantinho, resolva a questão das emoções primeiro, e depois volte para prestar o seu culto. Diferente disso, será apenas um gesto mecânico vazio. Eu me importo tanto que eu quero abrir o caminho para Deus, eu me importo tanto que estar nessa situação negativa me deixa triste, eu me importo tanto que eu preciso rever essa situação, ainda que eu não tenha culpa. Atente para a leitura do versículo, deguste essa palavra com delicadeza e perceba que ele está dizendo que se você está indo prestar o seu culto e lembrou que o seu irmão tem alguma coisa contra você, mas eu vou responder, ele que não gosta de mim, que problema dele. Então, mas o fato dele ter uma coisa contra você, também pode ser uma coisa da sua cabeça, e aí você está alimentando uma indisposição contra ele. É melhor você ir lá e resolver. Você poderá falar: que isso aí não tem nada a ver, não sei de onde você tirou isso. Percebe que você estava matando ele por causa de uma impressão? Mas pode ser também que ele fala: sai fora, eu não quero ideia, não gosto de você. E aí, você deu o passo que desobstruiu o seu coração. E ficou claro que agora o coração obstruído é o dele, porque você deu o passo. O apóstolo Paulo diz assim: se for possível, siga em paz com todos os homens. Às vezes não é possível, mas o importante é que você coloque a cabeça no travesseiro e diga assim: Senhor, eu estou em paz porque eu fiz a minha parte. Perdoa as minhas ofensas, assim como eu tenho perdoado quem tem me ofendido. Nessa oportunidade, como eu disse para você, não tem receita, não tem passos, não tem observações ou cuidados que você deve tomar. Tem só uma advertência: cuidado. Cuidado para não ser alguém que não sente. Cuidado para não ser alguém apático. Cuidado para que a sua postura na vida ou a sua existência na vida não venha servir apenas de prova que o amor de muitos está esfriando. Eu quero sentir, eu quero chorar, eu quero sorrir,
Eu quero que o meu interior esteja em conexão com os meus pensamentos, para que seja de verdade e não seja mecânico. E assim, o meu Deus, que se liga a mim através do coração, que fala no meu interior, seja uma verdade na minha vida e não somente uma religião. Como está a sua vida? Você está sentindo? Os fatos te afetam? Quero te convidar a fazer essa oração. Deus, eu não quero ser alguém com o coração duro, eu não quero ser um robô. Eu quero ser um ser vivo, que tem a vida que provém de Ti, doador da vida. E é vida completa. É vida que cobre todas as áreas, inclusive as emoções. Jesus morreu para que a gente tenha vida e vida abundante. E essa vida abundante está baseada na capacidade de sentir. Quem não sente, não tem a vida. De repente você está até dentro da igreja, você traz as suas ofertas e tem alguma pessoa contra você e você não está nem aí. Acredite nas minhas palavras, você está apenas cumprindo um ritual, mas Deus não conhece você. Vamos orar para que essa misericórdia faça de nós homens e mulheres mais sensíveis, refletindo o coração de Deus, com capacidade, por causa do coração, de com Deus nos relacionar. Deus meu e Rei meu, a Tua palavra nos deu a certeza de que haveria um dia na história que seria removido o nosso coração de pedra e colocado no lugar um coração de carne. Esse dia aconteceu, o dia da conversão em Cristo Jesus. Nascer de novo, nascer do Espírito, ganhar um novo coração. De alguma maneira, Deus meu e Rei meu, eu me distraí, de alguma maneira as pressões do mundo me deixaram mais cascudo, insensibilizado. Ah, Deus, perdoa. Perdoa por ficar apenas cumprindo rituais, perdoa por saber as coisas na mente e não sentir no coração, perdoa, Senhor. Preciso ter um coração igual ao seu. E pode ser que alguém esteja orando assim comigo. Preciso, Deus, ser abalado por aquilo que te abala. Sofrer por aquilo que o Senhor sofre. Deus meu e Rei meu, nesses dias tão maus, de tanta frieza, de tanta indiferença, nesses dias que a Tua igreja tem técnicas, tem tecnologia, tem intelectualidade, mas a impressão que a gente tem é que não tem o Teu Espírito. Eu não posso pecar, porque Teu Espírito Santo continua aqui, mas os corações duros não conseguem captar a presença dEle, é como um rádio sem antena. Deus meu e Rei meu, me perdoa. Me perdoa. Ajuda quem está orando comigo a dizer: eu quero ter essa sensibilidade da parte do Senhor. Quero estar vivo. Faz assim, Deus, por misericórdia, para a glória do Teu nome, para quando Teu Filho voltar, nós sermos achados servindo, quando Teu Filho voltar, ainda haver um fiapo de fé na terra, presente em nosso coração. Em nome de Jesus, amém.